todos, para mim é uma honra e satisfação tê-los aqui. Mais um circuito de filmes, trazendo a visão da psicologia sobre algo que a gente já faz de forma natural, que é assistir filme. E como, né? A pergunta é como, Selma, seja bem-vinda. Como a gente se beneficiar de algo que a gente já faz e ter uma visão da psicologia, ter uma visão melhor do relacionamento, da nossa vida, uma visão melhor da gente, e que você possa também ser um vetor de mudança na vida das outras pessoas. E esse filme, ele pode inspirar você. Eu não sei se você que está assistindo é professor, é professora. Além disso, mostra a questão da persistência, resiliência, paciência diante da realidade do outro, diante da forma de pensar do outro. E a gente pode julgar o outro muito facilmente, e esse filme ele passa um pouco sobre isso, né? O contexto, Noélia, seja bem-vinda. O contexto é escola, é um professor. Ele inicialmente ele ensina em outra cidade, uma cidade menor, né? E ele se muda para Nova York. E nessa cidade ele soube que lá precisa de professores. Ele tinha durante 4 anos ensinado na Nova Carolina do Norte, se eu não me engano. E lá ele foi intitulado como um dos melhores professores ou da região ou da escola. E ele queria desafios. E essa história é real, tá? Não é questão só de filme, não. Essa história de fato aconteceu. O nome do filme é Triunfo, né? A história de Ron Clark. Antes de eu entrar no filme, trazer algumas visões, alguns aprendizados, né, eu quero me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, também coach integral sistêmico, formado pela Febracis, do qual o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Tudo isso para trazer o melhor conteúdo para você nessa live. E eu já vou pedir para você compartilhar essa live e curtir essa live. Se você é fã de filme, se você gosta de desenvolvimento humano, de autoconhecimento, essa live é para você. E a partir do filme, né? Para quem não conhece esse filme, você vai encontrar no YouTube. Se você botar o Triunfo, né, e a história de Ron Clark, você vai encontrar. E se você não assistiu, eu quero que você assista e depois venha aqui nos comentários, né, não agora, mas no outro momento, aqui ou no canal do YouTube, o Whindersson Moraes Coach. Se você não é inscrito lá, também se inscreva e compartilhe os conteúdos, tá? Tudo sobre psicologia, coach, autoconhecimento, inteligência emocional você vai encontrar. Então, falando sobre o filme, né, o Triunfo, a história, né, de Ron Clark, é um drama, é um filme de 2006, ele dura mais ou menos 1h30 e poucos minutos. Então, como eu falei, em sua história, né, contando um pouco do filme, do contexto, na cidade natal, Ron Clark, né, ele leva uma vida confortável, ele é bem sucedido, ele, como eu falei, por 4 anos ele foi eleito o melhor professor, só que, né, professor primário, só que ele estava querendo mais desafios. Ele achou que em Nova York, ele soube que lá em Nova York precisava de professores, e ele viu como um desafio. O primeiro aprendizado que eu tenho sobre esse filme é:
saia da sua zona de conforto. Crie, né, de forma induzida, crie desafios na sua vida, para que você possa se sentir vivo, se assim você se sentir estagnado, vamos pensar assim. Se você começar a perceber que na sua vida você está em uma zona de conforto, faça de forma induzida, se lance a novos desafios na sua vida. Então foi o que o Clark, esse professor, fez. E só que o ambiente de alunos lá em Nova York, a própria cidade, no filme ele mostra que existia muita violência. E até os próprios moradores de Nova York sinalizava para esse professor recém-chegado na cidade que é questão de marginal, que ele sairia direto da escola para algo relacionado a, né, no caso, os alunos, né, sairiam da escola diretamente para alguma coisa, um presídio, alguma coisa nesse nível. Eu estou falando isso para você entender o contexto que esse professor ele chega nessa escola. E a gente sabe que os professores, né, o papel de professor talvez hoje esteja um pouco desvalorizada se a gente tomar como referência anos atrás. Porque se a gente for fazer essa retrospectiva, né, vamos pensar década de 50, 60, na época dos nossos avós, os professores eles tinham realmente um lugar de sabedoria e de poder e autoridade. O que a gente pode ver, dependendo da classe, né, social que talvez esse professor esteja inserido, ele vai ter desafios. Além da questão do filme, eu também, né, atendi e atendo alguns professores. Então há esse relato que realmente esse respeito. E esse filme ele vem, né, na direção de mostrar novas formas, né, pedagógicas de ensinar. Claro que existe uma série de questões em termos estruturais, né, que os próprios professores eles vão falar isso melhor do que eu. Mas para a nossa reflexão, você que está assistindo, né, você conhece alguém que é professor, professora, compartilhe essa live, que pode ser interessante para eles, não só para eles, mas pensar a realidade de cada um. Às vezes, em um ambiente de escola, um aluno pode não render muito ou ter um comportamento agressivo ou o próprio professor ou quem seja pode julgar esse aluno e ele não sabe a história, o que ele está vivendo lá na casa dele. Às vezes tem violência doméstica, às vezes tem abuso sexual, às vezes tem uma série de situações que a pessoa ela não vai imaginar isso e por isso ela vai julgar. Então nesse filme existe vários aprendizados que a gente pode tirar. E um dos primeiros é realmente, se sua vida você acha que precisa de algo a mais, né? Algo de missão, algo que vai estimular o seu potencial, que você realmente, talvez você esteja buscando reconhecimento. Então se você ir em busca desse desafio, é bem possível que você alcance isso. E apesar dos desafios, né, esse professor, o Clark, ele mostrou, né, ele saiu de uma cidade para outra, ele não tinha parente, não tinha nada, e ele foi se lançar nesse novo desafio, nessa nova escola, onde o diretor da escola não acreditava. Ele falou quase para o Clark, né, o diretor, falou para ele, quase dizendo que ele era, entre aspas, tá? Eu estou usando uma expressão aqui
para que ilustrar. Ele era Parmalat, né, no sentido de talvez não experiente naquela situação ali, que o professor, o Clark, ele queria pegar a pior classe. Foi o que ele fez. Então ele pegou um desafio e tanto. Então o diretor quis dizer o seguinte, que quem é você, né, para poder pegar essa turma, a pior turma, né, você não vai dar conta, é muita coisa para você. Mais ou menos ele quis dizer isso. E aí no final, um final surpreendente diante do que inicialmente se apresentou, e realmente é de superação, é de trabalho emocional ali, perceber a necessidade, perceber a forma pedagógica que melhor está estruturado, que pode funcionar melhor. Houve um caminho que esse professor seguiu. E aí, pensando nesses desafios, eu vou falar também aqui, hoje, para quem é professor, existem várias distrações. A gente vive em uma era hoje, que é a era digital, onde as redes sociais, por exemplo, ela é feita para nos distrair. Porque é uma vasta informação, uma série de informações que facilmente a nossa mente ela vai se distrair. Então, os professores hoje têm muitos desafios para ensinar esse aluno, né? Se é uma coisa dentro da sala de aula, também na parte de casa, tarefas. Uma coisa bem interessante que esse professor traz, a questão da participação dos pais na questão da educação do filho. A gente viu a gente vê no filme que criança, os filhos, né, tomava conta de outros irmãos pequenos, e isso não sobrava tempo para estudar. Em outras situações, violência em casa, e por isso não tinha esse tempo, essa permissão para poder estudar, se dedicar. Se a gente for ver o histórico dessa turma que esse professor Clark pegou, existe uma série de rótulos, né? Até o filme levanta essa questão sobre os rótulos. Como eu falei, nós temos a tendência a julgar, e rótulos são julgamentos. Aquele aluno está perdido, o fulano é burra ou é burro. Então são rótulos que facilmente saem da nossa boca. A gente precisa ter cuidado. Então, baseado nisso, é uma reflexão para essa noite, para essa live. Então, pegando alguns pontos que os professores precisam superar, primeiro ponto diferentes tipos de aluno. São diferentes personalidades, diferentes formas de aprendizado que cada um tenha. Um é mais visual, outro é mais auditivo, outro é mais sinestésico. O que é bem bacana nesse professor, que ele traz até a música, um rap, ele faz um rap trazendo assuntos que ele está ensinando para esses alunos. Então, no dia a dia, esse professor ele precisa lidar com diferentes alunos, às vezes um tímido, outro estudioso, outro irresponsável, outro despreocupado, outro impaciente e assim por diante. Então, é preciso ter um jogo de cintura para poder dialogar com cada tipo, né, cada personalidade dessa, perfis. Então, é um dos desafios que esse professor ele acaba tendo. Para que esses alunos, né, consigam ter um desempenho de estudo, é preciso despertar a curiosidade. De certa forma, é possível fazer com que entenda a importância de estudar para conseguir
ser um profissional de destaque na área que desejar atuar, e diante dessas personalidades diferentes, que é um jeito particular de cada um estar inserido ou encarar situações, é preciso respeitar as particularidades de cada indivíduo e de cada aluno. Uma coisa que esse professor ele traz, ele fala assim: nós somos uma família. Então ele traz a ideia de unidade. Além de trazer uma ideia de unidade, ele traz a ideia de respeito, que naquele momento, para essa turma, não existia isso. E com isso, né, respeitando as particularidades, Pedro, seja bem-vindo, fica muito mais fácil esse público. Valeu, Pedro, valeu, seja bem-vindo. Então fica muito mais fácil ter o engajamento dessa turma de alunos na hora que eles sentem que aquela pessoa que está à frente, que é o professor ali, ele respeita. É aquela coisa, né? Você me deu respeito, eu vou te dar respeito, que é a lei da reciprocidade. Então, muda a história ali naquele momento. Um outro desafio que os professores vão de fato enfrentar é a questão das novas tecnologias e a necessidade de novas metodologias de ensino. Como eu falei, o digital está aí, é muito fácil se distrair nesse ponto, né? Ali eu acredito que era criança, né? Criança ou adolescente ali. Então é muito fácil para a criança ou adolescente se distrair com a tecnologia hoje. Então houve uma pesquisa ou um estudo nos meados da década de 90, o aprendizado dependia quase 100% de reunião entre aluno, professor e conteúdo. Só que com o surgimento de novas tecnologias, novas metodologias de aprendizado foram criados. Existiu a necessidade de adaptar esse novo cenário que estamos. E aí, essa questão online é muito presente. Então, para eles, basta ter um celular que tenha acesso a conteúdos. Então, a gente tem crianças, adolescentes, supostamente mais informadas, mais inteligentes. Então, é preciso ter um jogo de cintura. Então, o desafio é muito maior hoje de um professor dentro desse ambiente escolar. Em alguns momentos, esses professores vão precisar inserir essa tecnologia também. Então, para que esses alunos se interessem pela aula. Um outro desafio na questão dos professores de ensinar é o excesso de processo de gestão. A gente sabe que com um grande número de estudantes, a unidade educacional acaba acumulando diversos dados dos seus sistemas. Então, dentro disso, é muita informação para dar conta nessa gestão. E é preciso otimizar todo esse processo de alguma forma, e isso dentro dentro da sala, tanto na questão da secretaria, tanto na direção. Então é muita coisa, muitas informações, muitos dados para poder administrar. O quarto desafio em muitos casos, a questão da perda do interesse. A gente, como eu falei, a gente está numa era de muita informação. Então, e eu até digo algumas vezes que existe até obesidade de informação, de conhecimento. A gente não está dando conta de processar tanto conhecimento. É muita informação. Então é muito fácil a gente estar obeso de conhecimento. Então,
tem isso, né? Tem esse ponto aí que acaba preciso dar conta. Existem muitas discussões de temas, tanto tecnologia, Face News, existe a questão lá no filme, mostra a questão da violência, né? A questão do rótulo, existe também esse desafio. E como eu falei no início da live, a desvalorização da profissão do professor. Então, há anos atrás existia uma valorização dessa figura do professor. Hoje em dia, não tanto, porque, como eu falei, a gente está na era de informação e conhecimento e a gente acaba tendo acesso a conhecimentos que talvez o professor, a figura do professor, ele não passa mais essa figura de conhecimento, porque o que a gente precisa buscar está aí na internet. Então, talvez isso está realmente entrando em conflito e é preciso que a gente saiba, né, diferenciar uma coisa da outra, né? A figura do professor é importante, independente dos outros conhecimentos, e é preciso valorizar, é uma posição de sabedoria, e a gente precisa, né, dar lugar e reconhecimento para essa profissão que é tão bonita e tão importante nessa dinâmica aí. E pegando um pouco mais, né, outra parte do filme, trazendo uma outra análise desse filme, o que você quiser colocar, né, você que está assistindo a live, quiser colocar alguma coisa, se sinta à vontade, algum aprendizado, algo que você queira saber mais, né, o meu convite é que você assista o filme, né, O Triunfo, né, a história de Ron Clark. Se você não assistiu, assista, pode ser um filme inspirador na questão da resiliência, persistência, paciência e uma situação de desafio que você pode superar, tá? Eu falei que essa história é baseada em uma história real, então é algo que vai inspirar você com certeza. E como eu falei, o que aconteceu? Esse professor, ele tinha por 4 anos, ele foi eleito o melhor professor, só que em uma cidade menor. Só que ele queria um desafio maior, ele não estava muito satisfeito com isso. Ele queria um desafio maior, ele foi buscar em Nova York. E aí, ele foi buscar um reconhecimento. E a partir disso, ele teve alguns desafios. O que eu vejo nesse filme como aprendizado? A visão do professor nesse filme é uma imagem de professor herói. É uma pessoa, um profissional que acabou indo lá para salvar esses alunos. Esse filme também vai nos mostrar e ter como aprendizado a resiliência, o enfrentamento, a glória, o quanto um trabalho, o acreditar em um trabalho contínuo vai te levar a um enfrentamento e uma vitória, não um reconhecimento. O filme também traz a problemática da imagem do sacrifício. Para quem assistiu esse filme, vai ver que em um dado momento esse professor acaba sacrificando a própria saúde em prol do resultado positivo das notas de uma avaliação da educação ali deles. Então, além dessa questão do sacrifício, a visão de missão. E nesse momento, esse professor ele entra no campo de representação de professor herói. Como eu falei, esse filme também vai trazer
a questão da lição da paciência. Quando a gente fala de relações, pessoas, ter paciência é uma virtude, é uma construção. Ainda mais, eu vou além, ainda mais falando de você alcançar sonhos e metas na sua vida. A paciência, a persistência, a resiliência são ingredientes para você alcançar o que você quiser na sua vida. É preciso você, de fato, ter esses elementos. Porque, como até vendo um vídeo, né, de uma pessoa falando que o tempo é o mestre de tudo. Então, com o tempo, a gente consegue amadurecer para aquilo e aquilo consegue amadurecer para você também. É uma faca de dois gumes. É uma faca de duas vias. Então, tempo, paciência, disciplina, persistência, resiliência, tudo isso são ingredientes. E esse filme ele mostra, né, que nem tudo que reluz é ouro. Nem todo comportamento de agressão é, vamos pensar assim, de fato a expressão da realidade. Às vezes um comportamento agressivo quer dizer um pedido de ajuda. Eu preciso de ajuda, só que eu aprendi que a agressividade, a briga, a tratar mal o outro é o meu pedido de socorro. Eu não sei se você já ouviu falar disso. Quando você vê uma pessoa muito briguenta, uma pessoa que grita muito, cria muitos conflitos, ela está gritando por dentro assim, eu preciso de ajuda, eu quero que alguém me escute, eu quero que alguém me compreenda, me entenda do jeito que eu sou. Então nesse filme, que é um ambiente, né, como eu falei, Nova York é um ambiente violento, e na escola tem esse ambiente violento. Só que esse professor ele acaba implantando a ideia de família, a ideia de respeito, a ideia de regras, e ele consegue contornar essa turma, né, de alunos. Um aprendizado muito interessante, que em um dado momento esse professor ele fala o seguinte: tá na hora de praticar tudo aquilo que eu digo, ou seja, tudo aquilo que você diz tá na hora de você praticar, porque da fala ao praticar tem uma distância, mas é possível você ter o aprendizado e praticar. Eu costumo dizer que no processo de coach existe o aprendizado e você praticar o aprendizado. Aí você pode me perguntar, Whindersson, como é que eu sei que uma pessoa mudou? Uma pessoa mudou quando ela aprendeu. Se ela aprendeu, ela mudou. Se eu repito o mesmo erro a cada momento, é porque eu ainda não aprendi. Por isso eu não mudei. Então, esse filme, trazendo esse filme como uma referência, né? E tem alguns pontos que eu queria demarcar aqui. Quais foram os enfrentamentos que esse professor teve, né? Ele precisou impor regras aos alunos, ele precisou trabalhar com apoio e envolvimento dos pais, isso eu achei bacana no filme, desafiar os alunos para que se superem, né? Isso foi outra coisa bem bacana, e usar uma didática que fale com o aluno,
Como eu falei, ele criou até música de rap para que esses alunos pudessem gravar, aprender melhor aquele conhecimento. Então, somente repetir conteúdos em frente ao quadro negro, ele viu, né, esse professor viu que não era uma perda de tempo. Então, para isso, ele adotou uma linguagem de música regional, que foi o rap, desafios ele usou, e procurar se envolver com as atividades dos alunos até no intervalo, ou seja, nos intervalos ele brincava, né, tinha o pula-corda, ele se envolvia também. Então esses pontos fez com que ele se diferenciasse de um professor na média. Essa turma já tinham passado uns 6 professores por essa turma. No caso, ele seria o 7º. E o interessante é que os próprios alunos estavam apostando quantos dias ele ia permanecer nessa turma. Então, são pontos, né, desse filme que bem interessante para a gente refletir. E os 3 aprendizados que eu tiro desse filme: quando você tem um sonho, você acredita nesse sonho, você tem como missão, você deve continuar. Ele quase desistiu ali pelas dificuldades. O outro aprendizado que eu tive nesse filme foi a questão, não julgue a realidade do outro. Mesmo essa questão da agressividade, uma pessoa agressiva ela pode ser uma pessoa muito, muito boa. Ela pode naquele momento estar expressando uma série de situações que ela está vivendo ali, que ela, na verdade, ela está reagindo. A diferença de reagir e agir, reagir eu estou aquém do externo, e agir eu escolho de forma consciente o que eu vou fazer, como eu vou agir naquela situação. Então, no momento que eu estou muito agressivo ali, eu estou ali quase pedindo socorro. É o que esse ou esses alunos estavam pedindo ali. E o terceiro aprendizado que eu trago desse filme é o quanto, né, o reconhecimento pode ser motivador. O desafio pode ser motivador. E se você, na situação que você está hoje, ou na cidade que você está hoje, você não sente que você está em desafios, né, e esse desafio te mantém vivo, crie oportunidades, se induza a estar em um desafio. Não espere acontecer um desafio para você enfrentar um desafio. Você pode se induzir a enfrentar desafios na sua vida. É uma questão de escolha. Então esse filme ele mostrou isso, e é bem interessante a gente pensar sobre isso. E de forma resumida, o que esse filme ele trouxe também para a gente, né? São temas, né? Os alunos não são todos iguais e o seu comportamento é influenciado pelo meio onde vivem. Esse é o primeiro, né, resumo desse filme. As escolas, na sua maioria, se preocupam com os resultados. Então esse discurso é repetido várias vezes pelo diretor na escola, no filme O Triunfo. Então a gente acaba valorizando mais o resultado do que o processo. O processo é mais importante do que o resultado final. Um outro ponto que a gente pode, né, como um resumo desse filme, para a gente fazer esse fechamento, inovar é trabalhoso e arriscado. Muitos preferem continuar com o método de ensino antigo, fácil e seguro. E você lançar um novo método é inovar, é se arriscar não dar certo. Ou se arriscar dar certo.
Um outro ponto, como resumo desse filme, é: professores preparam suas aulas fora do ambiente escolar e muitas vezes deixando de lado o seu lazer. Então, isso também pode acontecer na questão do professor. E um outro ponto é: os pais não entendem muitas vezes os professores e não reconhecem seus esforços. Então, tem um dado momento do filme que esse professor, o Clark, ele vai até a casa de uma das alunas no intuito de ajudar que ela fizesse a tarefa de casa, a lição de casa. E a mãe interpreta isso de uma forma ruim, como se ela não soubesse e não pudesse educar os seus filhos de uma forma correta. Então, esse filme, né, O Triunfo, é um espelho da vida do professor. Ao mesmo tempo que é um motivador para aqueles que desejam fazer algo diferente, é o educar, né, e inovar na prática que vai trazer essa diferença na prática. Toda quarta-feira eu trago aqui aprendizados, filmes, para que a gente possa participar e compartilhar. Dia de quinta-feira, amanhã, eu estou trazendo uma série de lives sobre o orgulho. Como o orgulho pode influenciar, né, atrapalhar a trilha do sucesso, como pode influenciar ou incentivar o fracasso. E todas as raízes do orgulho, porque o orgulho é a raiz de todo o mal que você também enfrenta na sua vida. Dia de segunda-feira eu trago live sobre ansiedade e depressão, orientando essas pessoas. Na clínica que eu faço, né, que eu atendo, 90% das pessoas têm ansiedade ou depressão. Então é algo muito relevante, por isso trazendo um tema. E se você não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, se inscreva no canal, faça essa corrente do bem passar adiante e você seja um vetor de mudança, tá? Um forte abraço a cada um de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.